Exo, depois a gente montar o arquivo e a ideia, como o Márcio colocou, trazer essas vozes. A Exo foi esse espaço independente que a gente fez 10 anos atrás, era uma outra São Paulo, era um outro Brasil. A gente buscou responder àquela situação naquele momento, tentando estruturar uma outra agência, um outro tipo de agenciamento cultural. Então a gente tinha esse enfoque de buscar esse outro agenciamento entre as instituições culturais, a universidade, os movimentos sociais. Que outro espaço de troca seria esse possível? De troca de conhecimento, de experiências. E o que foi interessante para a gente, muito rapidamente, assim, a gente montou como estrutura na época esse programa de residência para artistas e autores no Copan. A gente tinha um processo que a gente chamava de impulso, que era justamente esses residentes, outros autores, outros acontecimentos que tinham em São Paulo, trazer para discutir, trazer para sempre reunindo conhecimentos diferentes, e também publicações, o site, construção de processos, era sempre no tempo, que a gente sempre reunia artistas internacionais e urbanistas, artistas locais, sempre buscando esses olhares diferentes e que nos desse uma outra legibilidade de todo o tecido urbano. E sempre a Exo buscou trabalhar em rede. Para a gente foi fundamental essa dimensão de uma infraestrutura em rede, de que os processos acontecem em rede. Em São Paulo a gente fazia isso articulando esses espaços. Então o Centro Universitário Maria Antônia era um espaço importante para a gente, para fazer os debates, para as oficinas, universidade. Então, cada vez que a gente pensava no projeto, a gente pensava sempre articulado isso na cidade, buscando e conversando com públicos diferentes. Então, a gente produziu muito material e foi super importante agora essa oportunidade com o edital, tanto tempo depois, essa possibilidade do arquivo como problematizador, assim, o que é importante hoje, não no sentido de celebração, mas justamente o que é fundamental hoje, assim, como é que isso se atualiza. Então foi com essa perspectiva que a gente pensou o site e justamente não é trazer tudo que foi feito, mas criar critérios e chamar vozes novas e chamar reflexões para repensar essas questões e como que elas se atualizam hoje. Enfim, como a Lígia já comentou, eu junto com ela, a gente fez uma colaboração, não posso nem dizer que é um convite, porque eu praticamente me convidei também para ajudar a Lígia a organizar esse material que ela tinha com ela. Para organizar esse material, eu sabia, enfim, também justamente pelas pessoas que estiveram bem próximas dos anos da Exo, que era um projeto que envolvia muita afeição, muito afeto. Assim, era um projeto realmente em micro escala, assim, atuando numa instituição independente em São Paulo, tentando articular certos projetos, muito à base, como a Lígia falou, da colaboração com outras instituições próximas, então, o que é possível. E o que eu acho que é totalmente pertinente ainda pensar hoje em dia, que eu vejo que existem outras iniciativas e outras pessoas tentando fazer as mesmas articulações. Então também está aí também a relevância de saber um pouco desse arquivo, dessa experiência de agenciamento, até para talvez, quem sabe, ajudar as futuras, as próximas, as atuais iniciativas. Existia, pelo menos da minha parte, também esse interesse de analisar uma história cultural da cidade recente, que não seja de novo cair nos anos 60, 70, que a gente ainda gosta muito de falar. Então, uma estratégia, eu acho que a gente pode dizer assim, foi combinar esses documentos que a Lígia tinha, convidando aí o Diego, a Marta, a Raquel e o Márcio para falarem especificamente e atualizarem cada projeto sob a luz dos tempos de hoje, o que poderia ser retomando as histórias, mas também, enfim, articulando com o que acontece hoje em dia na cidade, em relação às práticas, em relação à África, ou em relação à cidade, ou das práticas documentárias. E aí eu acho que então fica o convite, até porque a gente não tem muito tempo,
para eles falarem brevemente da contribuição deles. Eu tinha uma dificuldade por estar em São Paulo naquele momento onde eu não conseguia bibliografia alguma, né? Aquela compra por Amazon ainda era bastante complicada, era cara, e a gente era uma associação cultural, né? Então comprar assim, publicações em francês, em árabe pela Amazon soaria um tanto quanto extravagante. Daí, num encontro com a Lígia, eu falei: Lígia, eu não sei por onde começar essa pesquisa, porque eu não estou tendo acesso à bibliografia. A internet tem muita coisa em árabe, não está dando. E o Google Translator naquela época também não funcionava. E aí, qual não foi minha grande surpresa, que a biblioteca da Exo mantinha um grande número de publicações já traduzidas para o espanhol, para o inglês, né, e para o francês, sobre as investigações curatoriais da Catherine David, que foi uma das colaboradoras da primeira fase da Exo. Então, assim, o primeiro contato com a Exo foi através de uma necessidade profissional, né, de visita a uma biblioteca que não era pública, mas que era acessível, você podia marcar uma visita e trabalhar. Esse foi o primeiro momento, assim, que, assim, um testemunho bastante pessoal, uma visão bastante particular, mas, assim, é como eu descobri a Exo na cidade. Teve um outro momento que me pareceu, assim, glorioso da Exo, foi quando, em 2005, a Exo, em colaboração com a editora 34, traduziram e lançaram o La Partage du Sensible, do Jacques Rancière, né? Houve o convite ao Rancière, o Rancière veio, teve essa conferência e um desdobramento, né, de um simpósio no Sesc Belenzinho, e a gente tinha ali a marca da Exo, da Lígia, da Cecília por detrás, atuando com a vinda do Jacques Rancière e com a tradução da Partilha do Sensível. Isso aconteceu assim num contexto, uma semana do mês de setembro e de abril, numas 2, 3 tardes ali, onde a gente, através da Exo, a partir de um convite da Exo, a gente podia estar numa conferência do Jacques Rancière. Ali, no calor do momento do lançamento e tradução para o português, né, de uma obra que, nesse período de tempo que a gente está falando, tem muito nos influenciado e marcado aí algumas pesquisas profissionais, acadêmicas, no âmbito da arte contemporânea e também de assuntos interdisciplinares. Antes, digamos, da Luísa, eu não sou daqui de São Paulo, estou aqui há 7 anos, então quando eu cheguei o Exo já estava no seu fim, mas eu vivenciei, na verdade, a repercussão do Exo através de pessoas que aqui moravam ou que tinham contato mais efetivo com o circuito da arte. O convite que partiu das meninas, digamos assim, veio de uma aproximação, talvez, digamos assim, o estopim, por uma exposição que eu fiz ano passado no espaço do Copan, uma área que estava abandonada, digamos assim, ou digamos fechada por um tempo, há quase 15 anos, que tinha sido palco, inclusive, para uma das realizações do Exo, de exposição, e que hoje em dia abriga um espaço chamado Pivô, né? Foi uma exposição coletiva de artistas chamada Da Próxima Vez Eu Fazia Tudo Diferente. Tem um outro dado também, que é da minha formação, sou arquiteto, e sempre um interesse de um trânsito de compreender como a própria produção em arquitetura, né, que eu acho que esse é o estopim, talvez o local de onde parte esse projeto do Exo, primeiro com as residências e depois o próprio São Paulo S.A., de um lugar muito específico da cidade de São Paulo e que agrega, né, vários valores, digamos, simbólicos de um desenvolvimento de um projeto cultural moderno para São Paulo nos anos 50 até meados dos anos 60, com o regime militar que aparece ali a partir de 1964. Com isso, eu resolvi trazer aqui, já com uma fala breve, um pequeno curta-metragem do Rogério Scanzella, que serviu de mote, digamos, visual inicialmente, né, formal para a exposição realizada no Copan, e que demonstra claramente qual é esse caráter irradiador, digamos assim, do espaço do Copan, como o Márcio comentou e como a Lígia colocou anteriormente.
E eu noto, mesmo 10 anos depois do EXO, tanto no EXO como agora, uma necessidade de retorno a esse ponto. E que ponto nós queremos alcançar a partir desse momento que pode ser uma ruptura, digamos assim. E termina o filme, no final, vou deixar vocês ouvirem, ele fala, acho que é o próprio Scanzella, se eu não me engano, ele diz: da próxima vez eu fazia tudo diferente. De uma forma coloquial, conjugada não no futuro do pretérito, mas conjugada no sentido do passado contínuo, da necessidade de movimento, sabe, de reconstruir ou de restabelecer. É um ponto, digamos, fundante para se pensar a importância do que foi aquele projeto, que provoca essa interseção entre produção em artes plásticas, artes visuais, arquitetura e outras disciplinas mais. E outro dado é que o Copan não comparece como imagem, mas ele está lá presente muito próximo nessa situação aí, fazendo parte desse circuito. A EXO estava nesse momento, inclusive, organizando uma exposição chamada A Respeito de Situações Reais. E para mim é uma exposição muito emblemática, que depois eu vou retomar até no meu doutorado, de modo que eu acho que ali haviam certas situações que disparavam problemas, assim, questões que a gente tem que lidar hoje, até hoje, na contemporaneidade, com a situação da arte, da migração de algumas práticas, como é o caso do cinema também, para as artes. Um projeto foi curado pelo Jean-Pierre Remy e Catherine Davy, a EXO organizou, né, e, enfim, deu todo subsídio para essa exposição ser organizada em São Paulo. Era uma exposição que tratava de práticas documentais, uma exposição que tratava desse assunto de uma maneira um pouco diversa do que até então a gente tinha visto com relação aos trabalhos dos anos 60, trabalhos já mais calcados numa relação das artes visuais. Nessa exposição havia muitas questões do documento, né, vários artistas, mas eu elegi um trabalho que é de um artista português, que é o Pedro Costa. No caso dessa imagem, é justamente a instalação do trabalho dele. Então, do lado esquerdo, a gente tem, que é o filme O Quarto da Wanda, né? Na verdade, O Quarto da Wanda é um longa-metragem desse autor. Ele apresenta pela primeira vez como um dispositivo espacializado, enquanto artes visuais ou artes plásticas, por uma relação mais fenomenológica, não só nos termos das imagens, mas em termos de uma espacialidade, outra que não do dispositivo fílmico, da tipologia da sala de cinema. Ele já é um cineasta um pouco interessado em deslocar essa situação do cinema enquanto janela, enquanto um lugar de distração e tal, porque o filme dele é um filme muito difícil, é um filme complexo. Ele lidou essa trilogia de Fontainhas, que é o que está uma parte desmembrada aí. Um deles é No Quarto da Wanda, e o último seria Juventude em Marcha. Trata desse pessoal migrado, né, do Cabo Verde, que vai para Fontainhas, que é como se fosse uma favela. E ele capta nesse momento que ele ficou um tempão trabalhando com essa comunidade, se envolveu muito com essa comunidade. Ele fica um tempão filmando, trabalhando com eles, e ele percebe nesse momento que começa a haver a demolição de Fontainhas, e eles vão ser removidos novamente por umas habitações populares, né? Que aí já é o filme Juventude em Marcha, que é o longa-metragem que ele vai desdobrar do Quarto da Wanda. Fiquei muito espantada da Lígia me ter convidado, a Lígia e a Luísa, porque aqui em São Paulo, aqui no Brasil, ainda não tinha tido a oportunidade de desenvolver algumas questões que penso a propósito da África contemporânea. Então, é muito interessante também o facto de se ter trazido aqui este filme, que é o filme, tanto o Juventude em Marchas quanto o Quarto de Wanda,
porque é uma parte do cinema português muito recente e que tem a ver com um processo também nosso, de Portugal enquanto país colonizador, de se relacionar com as ex-colónias. Então, essa figura do Ventura é uma figura absolutamente fantástica, porque é um homem semi-analfabeto, um homem que vem de Cabo Verde e começa a mostrar-nos um lado da cidade que jamais a gente tinha tido em conta, não é? Esse lado da cidade que é também uma cidade fabulada, não é? Ao fim e ao cabo, esse lado que nunca conseguimos ver. E eu agora vou fazer só um apanhado muito breve, não é? Mas enquanto estávamos aqui a ouvir estes depoimentos, há uma figura que, de certa forma, percorre isto tudo, que é uma figura de um filósofo francês, o Jacques Rancière, e eu fiquei bastante admirada dele ter sido aqui publicado em 2005, não é? Quando em Portugal ele só muito recentemente foi publicado precisamente o Partage do Sensible. O próprio Rancière, que também é inconsciente coletivo, fala do Pedro Costa como uma figura desse novo regime, que é o regime estético das artes que ele fala, em que já existe uma quebra da narrativa muito grande relativamente aos discursos do modernismo e o Pedro Costa como essa figura que transita entre documentário, entre ficção, que de certa forma traz um discurso mais pós-colonial ou para além do pós-colonialismo em Portugal. E ao fim e ao cabo, essa quebra das narrativas, quanto a mim, também tem aqui a ver com o momento atual brasileiro muito importante, que é estas últimas manifestações. Eu moro no Rio de Janeiro e há alguns dados importantes destas manifestações que temos visto acontecer, tanto nas redes como nas ruas, esse processo inverso, não é, de um lado para o outro, em que há uma nova produção de subjetividade, há uma nova produção de discursos, de slogans, que é bastante diferente daquilo que acontecia aqui. É curioso também ver como essas novas reivindicações que têm estado a existir são contra a corrupção, são contra os transportes, são a favor das minorias sexuais, mas ainda se fala muito pouco, não é? Que no Brasil nesse lado, que é um lado que eu tenho alguma dificuldade em compreender, porque talvez por não ser daqui, não é? Mas onde é que existem essas culturas africanas contemporâneas nas cidades brasileiras, não é? Portanto, como é que se expressa isso? Qual é o lugar que isso tem? Como é que isso se relaciona com a construção mesmo do urbanismo, supostamente no urbanismo negro, como se chama, o black urbanismo, como se chama lá fora. E nessas manifestações, aquilo que é interessante é perceber que várias coisas estão sendo postas em causa, então é possível também agora aqui abrir um novo espaço para pensar esse lugar de África. Fiquei com vontade de fazer uma pergunta assim, diante desse mesmo exercício de pensar o tipo de institucionalidade que a EXO produziu naquele momento, né? E o que é isso, bom, que isso pode nos dizer hoje, né? Se nós não temos mais a EXO, apesar da vontade de que, né, isso de algum modo ainda pudesse existir, isso certamente tem vários motivos, mas eu penso que o tipo de apoio, por exemplo, né, que vocês tinham, que esse projeto recebia dos diversos parceiros, representantes dos consulados e tudo mais, por exemplo, já seria coisa que dificilmente caberia hoje em dia. E hoje, bom, para além disso, a gente tem um outro tipo de institucionalidade, quer dizer, que foi sendo produzida, né, mais recentemente, os grandes museus que se proliferam, né, há iniciativas independentes que eu também acho que se generalizaram, por exemplo, as residências, através de outros mecanismos digitais, né, mas de nenhum modo eu acho já assim parecido com o que foi a EXO, né. A minha pergunta, portanto, é sobre o que foi essa institucionalidade, né, que a EXO pôde produzir naquele momento e como isso nos ajuda a pensar, a compreender essa que nós temos à disposição hoje em dia.